Quando Manuela Costa entrou naquela sala de reunião e disse que a empresa era dela, os 4 executivos explodiram em gargalhadas. Para eles, era apenas uma funcionária qualquer tentando fazer uma piada de mau gosto. O que eles não imaginavam é que em poucos minutos, suas risadas se transformariam em desespero total. O silêncio mortal que tomou conta da sala de reunião da Corporação Atlântica durou exatos 3 segundos. Depois, a explosão de gargalhadas dos 4 executivos ecoou pelas paredes de vidro como uma sinfonia cruel de desprezo. Manuela Costa permaneceu em pé diante da mesa de mogno, com as mãos trêmulas, enquanto observava aqueles homens se contorcerem de tanto rir da afirmação que acabara de fazer. Senhores, esta empresa é minha. As palavras ainda pairavam no ar quando Marcelo Barbosa, o diretor-presidente, bateu com tanta força na mesa que o café derramou sobre os documentos. Suas lágrimas de riso escorriam pelo rosto enquanto ele apontava para Manuela como se ela fosse a piada do século. Você ouviu isso, Rafael? Marcelo virou-se para o vice-diretor, que estava praticamente deslizando da cadeira de tanto rir. Nossa... Ele mal conseguia falar. Nossa auxiliar de limpeza acha que é dona da empresa. A gargalhada que se seguiu foi tão estrondosa que funcionários do corredor pararam para espiar pela porta de vidro. Tiago Correia, o gerente mais jovem, limpou as lágrimas dos olhos e se levantou da cadeira, caminhando em direção a Manuela com um sorriso sádico. Escuta aqui, mocinha. Você limpa nossos banheiros há quanto tempo? 6 meses? E agora acha que pode brincar de empresária? Ele riu novamente, balançando a cabeça. Isso é melhor que comédia na televisão. Francisco Soares, o diretor financeiro mais experiente, ajeitou os óculos e fungou de tanto rir. Marcelo, onde você arrumou essa garota? Ela é um espetáculo. Esta empresa é minha. Ele imitou a voz de Manuela de forma debochada, provocando uma nova onda de risadas dos colegas. Do outro lado do vidro, Juliana Freitas observava a cena com o coração apertado. Como assistente administrativa, ela conhecia Manuela havia meses e sempre notara algo diferente na jovem. Enquanto outros funcionários faziam fofoca, Manuela trabalhava em silêncio. Enquanto outros reclamavam, ela observava tudo com uma atenção que parecia calculada. Vocês não entenderam, Manuela disse, sua voz tremulando não de medo, mas de uma fúria contida que começava a borbulhar em seu peito. Eu disse que esta empresa é minha e não estou brincando. A risada de Marcelo morreu na garganta por um instante. Havia algo no tom da voz dela, uma certeza que o incomodou. Mas logo ele recuperou a compostura arrogante. Ah, agora ficou séria. Ele se levantou, sua presença imponente preenchendo o espaço. Você quer saber o que eu acho da sua piadinha? Eu acho que você está louca, completamente fora da realidade. Louca? Tiago deu uma gargalhada cruel. Ela está delirando. Deve ter inalado muito produto de limpeza. Sua risada ecoou pela sala enquanto ele gesticulava dramaticamente. Gente, imaginem só. A faxineira virou CEO da noite para o dia. Rafael se juntou à humilhação, levantando-se da cadeira e batendo palmas devagar, como se estivesse aplaudindo um espetáculo. Brava, brava, que performance! Mas agora que a diversão acabou, que tal você voltar para os banheiros? O terceiro andar está uma bagunça. As palavras atingiram Manuela como facadas. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma indignação tão profunda que seu corpo inteiro tremeu. Ela pensou no pai, em todas as noites que ele passou acordado construindo aquela empresa do zero, em todas as promessas que fez sobre um futuro melhor. E ali estavam aqueles homens, tratando o legado dele como uma piada. Francisco se aproximou, seu sorriso condescendente mais cruel que qualquer grito. Olha, menina, eu vou dar um conselho de graça para você. Essa fantasia de ser importante pode parecer divertida na sua cabeça, mas na vida real, você é só mais uma funcionária.
Uma funcionária facilmente substituível. Substituível? Manuela ergueu o queixo e algo mudou em seus olhos. As lágrimas ainda estavam lá, mas junto com elas havia uma determinação férrea que nenhum dos executivos soube interpretar. Vocês querem saber o que é substituível? Vocês vão descobrir em breve. Marcelo deu uma gargalhada ainda mais alta. Ouviram isso? Agora ela está nos ameaçando. Uma faxineira está ameaçando a diretoria. Ele olhou para os colegas com um ar de superioridade absoluta. Sabe de uma coisa, Manuela? Você passou dos limites. Não só vou te demitir agora mesmo, como vou me certificar de que você nunca mais encontre emprego em empresa nenhuma desta cidade. A ameaça ecoou pela sala como um trovão. Juliana, do lado de fora, levou a mão à boca horrorizada. Outros funcionários que haviam se aproximado da porta recuaram, sabendo que presenciar aquela cena poderia custar-lhes o emprego. Demitida! Tiago bateu na mesa com entusiasmo. Por justa causa, por desacato à autoridade. Ele riu como se tivesse contado a melhor piada do mundo. E olha que eu nem sabia que faxineira podia ser demitida por desacato. Hoje eu aprendi algo novo. Rafael tirou o celular do bolso, fingindo fazer uma ligação. Alô, segurança! Temos uma funcionária alterada na sala de reunião. Precisa ser escoltada para fora do prédio. Ele abaixou o telefone e sorriu maliciosamente. Ah, esqueci. Você nem tem carteira assinada, não é? Então nem precisa da papelada da demissão. As lágrimas de Manuela finalmente escorreram, mas seus punhos se fecharam com uma força que ela nem sabia possuir. Vocês não sabem o que estão fazendo, ela sussurrou, sua voz carregada de uma dor que transcendia a humilhação pessoal. Claro que sabemos. Francisco riu, ajustando o nó da gravata com arrogância. Estamos colocando uma funcionária problemática no seu devido lugar. Alguém precisa ensinar respeito para essa geração. Marcelo caminhou ao redor da mesa, parando bem na frente de Manuela. Deixa eu explicar como o mundo funciona, querida. Existem pessoas que nasceram para mandar. Ele apontou para si mesmo e para os colegas. E pessoas que nasceram para obedecer. Ele apontou para ela. Você tentou atravessar uma linha que não deveria nem sonhar em cruzar. E sabe qual é a parte mais engraçada? Tiago se aproximou também, formando um semicírculo intimidador ao redor de Manuela. Você realmente acreditou que poderia entrar aqui e nos impressionar com essa historinha maluca? Como se alguém como você pudesse ser dona de alguma coisa além de um esfregão. O riso coletivo que se seguiu foi ensurdecedor. Mas foi então que algo extraordinário aconteceu. No meio daquela humilhação devastadora, Manuela levantou a cabeça e pronunciou as palavras que nenhum deles jamais esqueceria. Riam enquanto podem, senhores, porque quando o sol se pôr hoje, será a última vez que vocês rirão dentro desta empresa. O tom glacial de sua voz fez o riso morrer instantaneamente na garganta dos 4 homens. Por um momento, um silêncio pesado tomou conta da sala. Havia algo diferente naquela ameaça. Algo que os fez trocar olhares incertos, mas Marcelo logo recuperou a compostura. Está vendo? Ela realmente perdeu a razão. Ele gesticulou para os colegas. Chamar a segurança foi pouco. Vamos chamar uma ambulância também. Claramente, ela precisa de ajuda médica. Foi quando o telefone da sala tocou. Francisco atendeu com um sorriso debochado ainda no rosto. Corporação Atlântica, Francisco falando. Sua expressão mudou gradualmente conforme escutava. Como assim? Quem está chegando? Ele olhou para Manuela com uma expressão confusa. Tem certeza? Agora? Quando desligou, todos os olhares estavam fixos nele. Era a recepção. Tem um advogado aqui embaixo, Dr. Renato Guimarães. Ele disse que tem uma reunião marcada sobre a propriedade da empresa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. E pela primeira vez, desde que entrara naquela sala, Manuela sorriu. O nome Dr. Renato Guimarães ecoou na sala como um eco fantasmagórico que ninguém conseguia decifrar.
Os 4 executivos se entreolharam com expressões que variavam entre confusão e um nervosismo crescente. Manuela, por sua vez, permaneceu imóvel, mas algo havia mudado em seus olhos, uma centelha de satisfação que ela tentava disfarçar. Propriedade da empresa? Rafael repetiu as palavras como se fossem escritas em idioma estrangeiro. Que história é essa, Francisco? Você marcou alguma reunião e esqueceu de nos avisar? Sua voz carregava uma irritação mal disfarçada, mas por baixo dela havia um tom de ansiedade que não passara despercebido. Francisco balançou a cabeça vigorosamente, o suor começando a formar pequenas gotas em sua testa. Eu não marquei reunião nenhuma com advogado algum, e muito menos sobre propriedade. A documentação da empresa está toda em ordem, sempre esteve. Ele olhou para Marcelo em busca de confirmação. Não está, chefe? Marcelo sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Durante todos os anos em que comandara a Corporação Atlântica, jamais havia enfrentado uma situação como aquela. Claro que está em ordem, ele respondeu, mas sua voz soou menos convincente do que pretendia. Deve ser algum engano. Provavelmente é advogado de algum fornecedor ou cliente. Tiago, que até então observara a cena com crescente inquietação, deu um passo em direção a Manuela. Espera aí, que coincidência interessante, não acham? A louca aqui inventa que é dona da empresa e de repente aparece um advogado falando de propriedade. Ele apontou o dedo para ela com acusação. Você armou isso, não foi? Manuela inclinou a cabeça ligeiramente, um movimento que poderia ser interpretado como inocência, mas que carregava uma elegância estranha para alguém que eles julgavam ser apenas uma funcionária. Eu não armei nada, Sr. Tiago, eu apenas disse a verdade. E a verdade tem um jeito peculiar de se revelar quando menos esperamos. A verdade? Francisco riu, mas sua gargalhada soou forçada. A única verdade aqui é que você está tentando nos aplicar algum tipo de golpe. Deve ter contratado esse advogado para nos intimidar. Ele começou a andar de um lado para o outro, suas passadas refletindo a agitação que tomava conta dele. Mas não vai funcionar. Nós conhecemos todos os truques. Rafael pegou o telefone interno e discou para a recepção. Marina, é o Rafael, sobre esse advogado aí embaixo. Ele mostrou algum documento? Alguma identificação? Ele escutou atentamente e sua expressão foi escurecendo. Entendi. Pode pedir para ele subir. Quando desligou, todos os olhares estavam fixos nele. Ele tem todos os documentos em ordem. OAB, procuração, tudo autenticado. Um silêncio pesado desceu sobre a sala. Juliana, ainda observando do corredor, notou como a atmosfera havia mudado completamente. Os executivos que momentos antes riam com desprezo, agora pareciam animais encurralados, olhando uns para os outros em busca de respostas que nenhum deles possuía. Marcelo tentou recuperar o controle da situação. Não importa quem seja esse advogado, nós somos os proprietários legais desta empresa. Temos contratos, documentos, anos de gestão para provar isso. Ele bateu o punho na mesa, mas o gesto pareceu mais desesperado que autoritário. E você? Ele apontou para Manuela. Você vai sair desta sala agora mesmo antes que eu chame a polícia. A polícia? Manuela perguntou, sua voz carregada de uma calma perturbadora. Por qual motivo, Sr. Marcelo? Por eu ter dito que esta empresa é minha, por eu ter falado a verdade. Ela deu um pequeno sorriso que gelou o sangue de todos na sala. Ou vocês têm medo de que a polícia descubra algumas coisas interessantes sobre como vocês assumiram o controle desta empresa? Tiago sentiu o chão desabar sob seus pés. Do que você está falando? Que insinuação é essa? Sua voz subiu uma oitava, traindo o desespero que tentava esconder. Nós compramos esta empresa de forma completamente legal. Todos os documentos foram assinados. Ah, sim. Manuela assentiu lentamente. Os documentos foram assinados. Mas por quem, Sr. Tiago? E em quais circunstâncias? Ela começou a caminhar lentamente ao redor da mesa, cada passo ecoando no silêncio sepulcral que se instalara.
Vocês se lembram de como conseguiram comprar uma empresa avaliada em milhões por um preço tão conveniente? Francisco sentiu as pernas fraquejarem. Memórias que ele havia enterrado profundamente em sua consciência começaram a ressurgir como fantasmas do passado. Você não sabe do que está falando, ele gaguejou. A aquisição foi feita através de leilão judicial. Tudo legal, tudo documentado. Leilão judicial. Manuela repetiu as palavras lentamente, saboreando cada sílaba. Interessante como vocês souberam do leilão antes mesmo dos herdeiros legais, não é? Interessante como o processo foi conduzido de forma tão rápida. Ela parou bem na frente de Francisco, seus olhos fixos nos dele. Especialmente considerando que o verdadeiro proprietário havia morrido há apenas algumas semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu o suor escorrer pelas costas enquanto fragmentos de conversas antigas ecoavam em sua mente. Marcelo engoliu em seco, sua garganta subitamente seca como papel. Tiago olhou para os colegas, procurando algum sinal de que aquilo era apenas um pesadelo. Algumas semanas, Manuela continuou, sua voz agora carregada de uma dor profunda que contrastava com sua aparente calma. Tempo suficiente para que vocês manipulassem o processo, subornassem quem precisava ser subornado e se certificassem de que os herdeiros legais jamais soubessem do que estava acontecendo. Francisco tentou uma última cartada. Você está delirando. Isso são apenas suposições, paranoia. Mas sua voz trêmula traía o pânico que se espalhava por todo o seu ser. Mesmo que houvesse alguma irregularidade, que eu não estou admitindo que houve, isso foi há anos. Prescrição. Não tem mais validade legal. Manuela sorriu novamente, mas desta vez seu sorriso carregava uma tristeza infinita. Prescrição. Para crimes contra órfãos menores de idade, para falsificação de documentos, para suborno de funcionários públicos. Ela balançou a cabeça lentamente. Vocês realmente acreditaram que poderiam enterrar a verdade para sempre? Marcelo sentiu como se o chão estivesse girando sob seus pés. Órfãos menores, mas como você... Ele parou no meio da frase, seus olhos se arregalando conforme uma terrível compreensão começava a tomar forma. Não, isso não é possível. Tiago recuou até encostar na parede, suas pernas mal conseguindo sustentá-lo. Você não pode ser... Sua voz era apenas um sussurro aterrorizado. O fundador da empresa, Joaquim Costa, ele tinha uma filha, mas ela desapareceu depois do funeral. Desapareceu, Manuela confirmou, lágrimas começando a rolar por seu rosto. Uma garotinha de 15 anos que perdeu o pai e descobriu que não tinha mais casa, não tinha mais empresa, não tinha mais nada. Porque 4 homens gananciosos decidiram que podiam roubar o legado de uma família inteira. Rafael deixou-se cair na cadeira, suas forças completamente esgotadas. Deus do céu, você é a filha do Joaquim. Sua voz era um gemido de desespero. Mas como? Onde você esteve todo esse tempo? Como sobreviveu? Sobrevivi, Manuela respondeu simplesmente. Cresci, estudei, me preparei e esperei pelo dia certo para voltar e reclamar o que sempre foi meu por direito. Ela olhou para cada um dos 4 homens, seus olhos brilhando com lágrimas de dor e determinação. Vocês transformaram uma adolescente órfã em uma mulher com uma missão. E hoje essa missão está chegando ao fim. Francisco tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. Mesmo que você seja quem diz ser, depois de todos esses anos, os documentos, as transferências, tudo foi legalizado. Legalizado através de fraude, Manuela interrompeu. Documentos falsos, subornos, manipulação de processo judicial. Nada disso pode ser legalizado, Sr. Francisco. E vocês sabem disso melhor do que ninguém. Foi então que bateram na porta. 3 batidas firmes e decididas que ecoaram pela sala como o som de um martelo judicial.
Juliana do corredor observou um homem de meia idade, elegantemente vestido, com uma pasta de couro nas mãos e uma expressão séria no rosto. "Com licença", disse o homem entrando na sala sem esperar permissão. "Sou o Dr. Renato Guimarães, advogado representante da verdadeira proprietária desta empresa." Seus olhos percorreram a sala, parando por um momento em cada executivo antes de pousarem em Manuela. "Senhorita Costa, chegou a hora." Marcelo, Rafael, Tiago e Francisco se entreolharam em desespero absoluto. O pesadelo que tentaram esquecer por anos havia finalmente voltado para assombrá-los, e desta vez não haveria como escapar. O doutor Renato Guimarães abriu sua pasta de couro com a precisão de um cirurgião, cada movimento calculado e deliberado. O silêncio na sala era tão denso que o som do papel sendo manuseado ecoava como trovões. Os 4 executivos permaneciam paralisados, como estátuas de sal, diante de uma tempestade que sabiam estar prestes a destruí-los. "Antes de apresentarmos os documentos legais, doutor..." Renato começou, sua voz carregada de uma autoridade que fez todos recuarem instintivamente. "Acho justo que os senhores conheçam a verdadeira história de quem vocês tentaram apagar da existência." Ele olhou diretamente para Manuela, que assentiu com os olhos ainda úmidos. "Senhorita Costa, chegou a hora de eles saberem o preço da ganância." Manuela respirou fundo, suas mãos tremulando não de medo, mas da intensidade das memórias que estava prestes a reviver. "Vocês querem saber onde eu estive durante todos esses anos?" Sua voz começou baixa, mas carregava uma força crescente. "Vou contar exatamente o que aconteceu depois que vocês destruíram minha vida." Francisco tentou interromper, sua voz desesperada. "Escuta, isso tudo pode ser resolvido de forma civilizada. Não precisa dessa dramatização toda." Mas suas palavras morreram quando o Dr. Renato ergueu a mão, silenciando-o com um olhar glacial. "Era dezembro", Manuela continuou, ignorando completamente Francisco. "Eu tinha 15 anos. Meu pai, Joaquim Costa, havia morrido há apenas 3 semanas de um ataque cardíaco súbito enquanto trabalhava até tarde, como sempre fazia. Suas lágrimas começaram a fluir novamente, mas sua voz permaneceu firme. Ele estava preparando os documentos para me deixar como herdeira legal de tudo o que construiu com as próprias mãos durante 20 anos. Marcelo sentiu o estômago revirar, memórias enterradas começando a ressurgir como fantasmas vingativos. Ele se lembrava perfeitamente daqueles dias. A pressa, as reuniões secretas, os telefonemas sussurrados. 3 semanas, Manuela repetiu, cada palavra como uma punhalada. "Foi tudo o que vocês precisaram para apagar meu nome de todos os documentos legais. Eu tinha apenas 15 anos, e agora, aos 23, finalmente posso fazer justiça, para subornar funcionários do cartório, para falsificar assinaturas, para transformar uma empresa familiar em uma oportunidade de negócio suja." Ela parou diante de Rafael, que não conseguia mais olhar em seus olhos. "Vocês se lembram de como conseguiram meu endereço? De como descobriram que eu estava sozinha?" Rafael engoliu em seco, suas mãos tremendo visivelmente. Ele se lembrava. Deus, como se lembrava. A investigação particular que contrataram. Os relatórios detalhados sobre a garota órfã que poderia atrapalhar seus planos. "Eu estava no funeral do meu pai", Manuela continuou, sua voz agora carregada de uma dor tão profunda que até Juliana do corredor levou a mão ao peito. "Sozinha. Completamente sozinha, sem família, sem parentes próximos. Meu pai era tudo o que eu tinha no mundo." Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas que caíam. "E vocês viram isso como uma oportunidade perfeita." Tiago recuou até a parede, seus olhos arregalados de horror. "Não, nós não sabíamos. Pensávamos que não havia herdeiros diretos." Sua voz era um sussurro desesperado de culpa. "Mentira!" A voz de Manuela explodiu como um trovão, fazendo todos saltarem.
Vocês sabiam exatamente quem eu era, tinham fotografias minhas, sabiam minha idade, minha escola, onde eu morava. Ela tirou um papel amarelado do bolso, suas mãos tremendo de fúria. Este é o relatório de investigação que vocês encomendaram. Ainda tenho uma cópia. Dr. Renato pegou o documento e o examinou com atenção. Investigação particular contratada por Marcelo Barbosa e associados. Ele leu em voz alta. Objetivo: localizar possíveis herdeiros de Joaquim Costa e avaliar riscos legais para a aquisição da empresa. Ele olhou para os executivos com desprezo absoluto. Vocês não apenas sabiam da existência dela, vocês a estudaram como se ela fosse uma ameaça a ser eliminada. Francisco tentou uma defesa patética. Isso não prova nada. Era apenas precaução legal normal em qualquer aquisição empresarial. Precaução legal. Manuela riu, mas sua risada era carregada de amargura. Era precaução legal quando vocês subornaram o oficial de justiça para acelerar o leilão? Era precaução legal quando falsificaram a certidão de óbito do meu pai para mostrar que ele morreu sem deixar herdeiros conhecidos? Ela se aproximou de Francisco, seus olhos queimando de indignação. Era precaução legal quando vocês se certificaram de que eu nunca recebesse a notificação oficial do leilão? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada dos 4 homens. Juliana, observando da porta, sentia lágrimas rolando por seu próprio rosto. Finalmente entendia porque Manuela sempre parecia carregar um peso invisível nos ombros. Mas sabem qual foi a pior parte? Manuela continuou, sua voz agora um sussurro carregado de dor. Vocês não se contentaram em apenas roubar a empresa. Vocês se certificaram de que eu ficasse completamente desamparada. Ela olhou para cada um deles, gravando seus rostos na memória. A casa onde eu morava com meu pai era propriedade da empresa. Vocês me despejaram 3 dias antes do Natal. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As memórias voltaram como uma avalanche. A menina magra na porta de casa, implorando por mais tempo. Os seguranças que ele havia contratado para resolver a situação. A maneira como ela havia chorado. 15 anos. Manuela repetiu, sua voz quebrando. 15 anos, e vocês me jogaram na rua como se eu fosse lixo, sem dinheiro, sem casa, sem família, com apenas as roupas do corpo e a certidão de nascimento. Ela fez uma pausa, respirando fundo para recuperar a compostura. Vocês achavam que eu ia desaparecer, que ia morrer de fome em algum canto da cidade e nunca mais incomodaria vocês. Rafael não conseguia mais ficar em pé. Deslizou pela parede até sentar no chão, suas forças completamente esgotadas. Meu Deus, o que nós fizemos? Sua voz era um gemido de desespero e culpa. O que vocês fizeram, Manuela confirmou, foi criar a maior determinação que uma pessoa pode ter. Vocês transformaram uma adolescente órfã e desamparada em alguém com um único propósito na vida: fazer justiça. Ela se virou para Dr. Renato, que assentiu com orgulho. Conte a ele sobre os primeiros anos. O advogado encorajou suavemente. Manuela fechou os olhos por um momento, revivendo memórias dolorosas. Vou poupar vocês dos detalhes sobre como uma menina de 15 anos sobrevive nas ruas durante o inverno. Sobre a fome, o frio, o medo constante. Ela abriu os olhos, agora brilhando com uma determinação férrea. Mas vou contar sobre o dia em que conheci a família Guimarães. Dr. Renato sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Minha esposa encontrou Manuela desmaiada de fome na porta de nossa casa. Era véspera de Ano Novo. Ela estava tentando se abrigar da chuva sob nossa marquise. Eles me salvaram, Manuela disse simplesmente. Me deram comida, roupas, um teto, e quando descobriram minha história, me deram algo ainda mais valioso: esperança de que a justiça pudesse ser feita. Tiago olhou para ela com uma expressão de horror crescente. Você esteve planejando isso durante todos esses anos? Planejando? Manuela balançou a cabeça. Eu estive me preparando.
há uma diferença. Ela começou a caminhar novamente, cada passo ecoando na sala silenciosa. Estudei direito, me formei com honras. Aprendi sobre investigação, sobre documentos, sobre como rastrear fraudes financeiras. Ela parou e olhou diretamente para Marcelo. E durante todos esses anos, juntei cada prova, cada documento, cada testemunha que pudesse comprovar o que vocês fizeram. Francisco tentou se levantar, suas pernas bambas. Mesmo que tudo isso seja verdade, foi há tanto tempo. Prescrição não se aplica a crimes contra menores desprotegidos. Dr. Renato interveio com autoridade absoluta, especialmente quando envolve falsificação de documentos públicos e apropriação indébita de herança. E definitivamente não se aplica quando há evidência de que vocês continuaram encobrindo o crime durante todos esses anos. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Continuamos encobrindo? Do que você está falando? Manuela sorriu, mas seu sorriso era gelado como gelo. Vocês realmente pensaram que eu voltaria aqui sem um plano completo? Ela fez um gesto para Dr. Renato, que abriu novamente sua pasta. Conte a eles sobre as gravações, doutor. Gravações? Rafael sussurrou, seus olhos arregalados de terror. Dr. Renato retirou um pequeno dispositivo eletrônico da pasta. Manuela trabalha aqui há 6 meses. Durante estes 8 anos, desde a morte de seu pai, ela se preparou meticulosamente para este momento. E os últimos 6 meses foram tempo suficiente para documentar várias conversas interessantes entre vocês. Ele apertou um botão e a voz de Marcelo ecoou pela sala. Aquela garota nunca pode saber o que realmente aconteceu. Se alguém descobrir como conseguimos a empresa, estamos ferrados. O som da própria voz fez Marcelo recuar como se tivesse visto um fantasma. Isso é armadilha, gravação ilegal. Gravação feita em ambiente de trabalho por funcionária que documentava irregularidades. Dr. Renato corrigiu calmamente. Completamente legal quando há suspeita de crime continuado. Tiago deixou-se cair na cadeira, sua cabeça entre as mãos. Estamos perdidos, completamente perdidos. Foi então que Juliana, que observava toda a cena do corredor, tomou uma decisão. Ela entrou na sala, ignorando os olhares surpresos de todos. Com licença, ela disse, sua voz trêmula, mas determinada. Eu gostaria de dizer algo. Manuela olhou para ela com curiosidade. Durante todos aqueles meses, Juliana havia sido a única pessoa na empresa que a tratara com gentileza e respeito. Eu sempre soube que havia algo especial em você, Juliana disse, suas próprias lágrimas começando a cair. A maneira como você observava tudo, como conhecia detalhes da empresa que uma funcionária comum nunca saberia. Ela olhou para os executivos com desgosto. E eu sempre desconfiei de que havia algo errado na história de como eles assumiram o controle desta empresa. Marcelo tentou intimidá-la. Juliana, você não sabe do que está falando. Volte para o seu trabalho. Não, Juliana respondeu com uma firmeza que surpreendeu a todos. Eu não vou voltar, não depois de descobrir que vocês destruíram a vida de uma criança. Ela se virou para Manuela. Se você precisar de testemunhas sobre como eles falam sobre o passado, quando pensam que ninguém está ouvindo, eu estou disposta a depor. Manuela sentiu uma onda de gratidão e emoção tomar conta de seu peito. Finalmente, depois de tantos anos de solidão e planejamento, ela não estava mais sozinha nesta luta. Dr. Renato fechou a pasta com um som definitivo que ecoou pela sala como um martelo de juiz. Senhores, chegou a hora de enfrentar as consequências de suas ações. A verdadeira proprietária desta empresa voltou para reclamar o que sempre foi dela por direito. Os 4 executivos se entreolharam em desespero absoluto. O castelo de mentiras que construíram durante anos estava finalmente desmoronando, e eles sabiam que não havia escapatória. E pela primeira vez em quase uma década, Manuela Costa se sentiu verdadeiramente esperançosa de que a justiça seria feita. Doutor,
Renato Guimarães caminhou até a mesa de reunião com a solenidade de um juiz prestes a proferir uma sentença. O som de seus passos ecoava pela sala como batidas de um coração prestes a parar. Os 4 executivos observavam cada movimento dele com o desespero de condenados aguardando a leitura de sua sentença de morte. Senhores, o advogado começou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Durante os últimos 8 anos, vocês viveram uma mentira tão elaborada que chegaram a acreditar nela. Ele abriu a pasta e retirou uma série de documentos organizados em pastas separadas. Hoje essa mentira chega ao fim. Marcelo tentou recuperar algum controle da situação, sua voz trêmula traindo o pânico que sentia. Doutor, seja lá o que vocês pensam que podem provar, nós temos documentos legais, contratos assinados, anos de gestão desta empresa. Ele gesticulou desesperadamente. A lei reconhece posse de boa-fé. Posse de boa-fé? Dr. Renato riu, mas sua risada era gelada como gelo. Interessante conceito, Sr. Barbosa, especialmente vindo de alguém que tem isto aqui. Ele colocou um documento sobre a mesa. Reconhece sua assinatura neste contrato de investigação particular? Aquele que vocês usaram para localizar e estudar Manuela quando ela tinha apenas 15 anos? O documento caiu sobre a mesa como uma bomba. Marcelo olhou para ele e sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ali estava sua assinatura clara e incontestável, autorizando a investigação sobre possíveis herdeiros de Joaquim Costa e estratégias para neutralizar riscos legais. Francisco tentou uma defesa desesperada. Isso não prova má-fé. Qualquer empresa faz due diligence antes de uma aquisição. Due diligence, Manuela repetiu, sua voz carregada de uma ironia amarga. É assim que vocês chamam descobrir que uma órfã de 15 anos poderia atrapalhar seus planos e decidir esconder isso do mundo? Ela se aproximou de Francisco, seus olhos queimando de indignação. Conte para o doutor sobre a reunião que vocês tiveram na véspera do leilão, aquela onde decidiram o que fazer comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana, observando da porta, viu Francisco empalidecer como se tivesse visto um fantasma. Rafael começou a tremer visivelmente, suas mãos se agarrando à cadeira como se ela fosse a única coisa o mantendo de pé. Dr. Renato retirou outro documento da pasta. Este é o relatório da reunião do dia anterior ao leilão judicial, obtido através dos registros pessoais do Sr. Tiago Correia. Ele olhou diretamente para o gerente, que recuou como se tivesse levado um tapa. Aparentemente você tem o hábito de gravar suas próprias reuniões, Sr. Correia. Muito conveniente para nós. Tiago sentiu o chão desabar sob seus pés. Suas próprias gravações, que mantinha como seguro contra os sócios, agora se voltavam contra ele como cobras venenosas. Você, como conseguiu? Sua voz era apenas um sussurro aterrorizado. Quando alguém passa 8 anos planejando fazer justiça, Manuela respondeu calmamente. Aprende a ser muito, muito cuidadosa e a ser muito persuasiva com pessoas que têm informações importantes. Ela sorriu, mas seu sorriso carregava uma satisfação fria. Especialmente quando essas pessoas descobrem que trabalharam para criminosos durante anos sem saber. Doutor. Renato apertou um pequeno dispositivo e a voz de Marcelo ecoou pela sala como um eco do passado. A garota vai ser um problema. Ela é menor de idade, órfã, mas ainda assim é herdeira legal. Precisamos agir antes que alguém a informe sobre os direitos dela. A voz de Rafael respondeu na gravação. E se ela aparecer depois? Se descobrir o que aconteceu? A resposta de Tiago gelou o sangue de todos na sala. Ela não vai aparecer. Uma menina de 15 anos, sozinha no mundo, sem dinheiro, sem família. Em 6 meses estará morta ou tão perdida que nunca será um problema. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo os executivos ficaram chocados ao ouvir suas próprias palavras.
Juliana levou a mão à boca, horrorizada com a crueldade casual que acabara de presenciar. Manuela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Vocês realmente esperavam que eu morresse? Ela sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Para vocês, eu era só um obstáculo a ser removido. Uma vida que não valia nada comparada ao dinheiro que queriam ganhar. Francisco tentou se defender, mas sua voz saiu como um gemido desesperado. Não era isso. Não queríamos. Foi apenas conversa. Conversa! Dr. Renato interrompeu, sua voz trovejando de indignação. Vocês conspiraram para deixar uma menor órfã desamparada, esperando que ela morresse para não atrapalhar seus planos criminosos. Ele bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer todos saltarem. Isso não é conversa, isso é tentativa de homicídio por omissão. Rafael deslizou da cadeira e caiu de joelhos no chão, suas forças completamente esgotadas. Deus me perdoe. O que nós fizemos? Ele olhou para Manuela com os olhos cheios de lágrimas de remorso. Eu não consegui dormir direito durante anos, sempre imaginando o que havia acontecido com você. Ah, agora você tem remorso? Manuela se abaixou para ficar na altura dos olhos de Rafael. Onde estava esse remorso quando vocês me despejaram 3 dias antes do Natal? Onde estava quando eu estava passando fome nas ruas? Sua voz subiu, carregada de uma fúria que havia sido contida por anos. Onde estava quando eu implorei por ajuda e vocês mandaram a segurança me expulsar? Tiago tentou uma última cartada desesperada. Mesmo que tudo isso seja verdade? A empresa mudou, cresceu, emprega centenas de pessoas. Você não pode simplesmente destruir tudo isso. Manuela se virou para ele, seus olhos brilhando com uma determinação férrea. Destruir? Ela riu, mas sua risada estava cheia de ironia. Vocês acham que eu passei 8 anos me preparando para destruir a empresa que meu pai construiu? Ela balançou a cabeça lentamente. Eu me preparei para salvá-la. Para salvá-la de vocês. Dr. Renato retirou o último documento da pasta, um envelope lacrado com selos oficiais. Este é o documento que Joaquim Costa estava preparando na noite em que morreu. O testamento que tornaria Manuela a herdeira legal de todos os bens da empresa. Ele quebrou o lacre com solenidade. Foi encontrado em seu escritório particular, junto com uma carta explicando suas intenções. Marcelo tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Isso é impossível. Nós vasculhamos tudo. Não havia testamento. Vocês vasculharam o escritório corporativo. Manuela corrigiu. Mas meu pai também tinha um escritório em casa. O escritório onde ele passava as noites trabalhando nos finais de semana. Suas lágrimas caíram novamente. Mas agora eram lágrimas de saudade misturadas com alívio. O escritório onde eu o encontrei na manhã em que morreu. Dr. Renato começou a ler o documento em voz alta. Eu, Joaquim Costa, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens, incluindo a totalidade das ações da Corporação Atlântica, para minha única filha, Manuela Costa, quando ela completar 18 anos ou imediatamente em caso de minha morte. O documento caiu das mãos trêmulas de Francisco como uma folha de outono. Não, isso não é possível. Como sobreviveu tanto tempo sem ser descoberto? Porque alguém que realmente amava meu pai o escondeu, Manuela respondeu, olhando diretamente para Juliana. Alguém que trabalhou como secretária particular dele durante anos e que sabia onde ele guardava seus documentos mais importantes. Todos os olhares se voltaram para Juliana, que deu um passo à frente, suas próprias lágrimas caindo livremente. Eu era secretária do Sr. Joaquim antes de vocês assumirem a empresa, ela disse, sua voz trêmula, mas determinada. Eu sabia sobre o testamento, sabia sobre os planos dele para Manuela. Ela olhou para os executivos com desgosto. E quando vocês assumiram, eu soube que havia algo errado, muito errado.
Marcelo olhou para Juliana com uma expressão de traição absoluta. Você esteve trabalhando contra nós esse tempo todo? Eu estive trabalhando pela justiça, Juliana corrigiu, erguendo o queixo com orgulho. Quando Manuela apareceu aqui procurando emprego, eu a reconheci imediatamente. Ela tem os mesmos olhos do pai. Ela sorriu através das lágrimas. Eu sabia que o dia da verdade finalmente havia chegado. Dr. Renato fechou a pasta com um som final e definitivo. Senhores, estes documentos serão apresentados ao Ministério Público ainda hoje. Vocês têm duas opções: renunciar imediatamente a todos os cargos e cooperar com a investigação, ou enfrentar processo criminal por fraude, falsificação de documentos e conspiração contra menor desprotegido. Os 4 executivos se entreolharam em desespero absoluto. O império de mentiras que construíram estava desmoronando diante de seus olhos, e eles sabiam que não havia mais escapatória. Manuela se levantou, limpou as lágrimas e olhou para cada um deles pela última vez como subordinada. A partir de agora, ela disse com uma autoridade que ecoou por toda a sala: eu assumo o controle da empresa que sempre foi minha por direito. E a primeira coisa que vou fazer é garantir que a justiça seja feita. O reinado de terror havia chegado ao fim. A verdadeira herdeira havia voltado para reclamar seu trono. A transformação na sala foi instantânea e devastadora. Como se um interruptor invisível tivesse sido acionado, a dinâmica de poder mudou completamente. Manuela Costa não era mais a funcionária humilhada que implorara por respeito. Agora, ela irradiava a autoridade natural de quem nascera para liderar, exatamente como seu pai. Seguranças, Manuela disse calmamente, dirigindo-se ao interfone da mesa. Sua voz não carregava raiva ou vingança, mas sim uma determinação fria e calculada que era muito mais assustadora. Por favor, venham à sala de reunião. Temos alguns ex-funcionários que precisam ser escoltados para fora do prédio. Ex-funcionários? Marcelo gritou, sua voz quebrando de desespero. Você não pode fazer isso. Nós temos contratos, direitos trabalhistas. Ele se agarrou à mesa como se ela fosse sua última esperança. Isso é abuso de poder. Manuela olhou para ele com uma calma perturbadora. Abuso de poder, Sr. Barbosa. Interessante conceito, vindo de alguém que passou 8 anos roubando uma empresa que não era sua. Ela se sentou na cadeira principal, a mesma que Marcelo ocupara momentos antes. Mas não se preocupe, vocês vão receber exatamente o mesmo tratamento que deram a uma órfã de 15 anos. Tiago tentou se levantar, suas pernas tremendo violentamente. Manuela, por favor, nós podemos conversar, chegar a um acordo. Sua voz era um sussurro desesperado. Eu tenho família, filhos pequenos. Eles não têm culpa dos erros que cometi. O comentário sobre filhos atingiu Manuela como uma punhalada. Suas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa e, por um momento, uma fúria assassina brilhou em seus olhos. Filhos. Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma intensidade que fez todos recuarem. Você se preocupa com seus filhos agora, Sr. Correia. Doutor. Renato colocou a mão suavemente no ombro de Manuela, um gesto paternal que a acalmou visivelmente. Ele conhecia aquela jovem há anos e sabia exatamente o gatilho que Tiago havia acabado de acionar. Eu também era filha de alguém, Manuela continuou, sua voz controlada mas carregada de emoção. E vocês não se importaram nem um pouco quando me jogaram na rua, quando me condenaram à morte por fome e frio. Ela se levantou lentamente, cada movimento calculado. Mas sabe qual é a diferença entre nós, Sr. Correia? Eu não vou fazer seus filhos pagarem pelos crimes do pai. Francisco, que havia permanecido em silêncio, finalmente encontrou coragem para falar. O que você quer de nós? Dinheiro? Podemos devolver tudo, com juros. Sua voz era patética, quebrada pela culpa e pelo medo. Dinheiro? Manuela riu, mas sua risada estava cheia de amargura. Vocês acham que isso é sobre dinheiro?
Ela caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia lá embaixo. Meu pai construiu esta empresa para ajudar pessoas, para criar empregos, para fazer a diferença na comunidade. Ela se virou para enfrentá-los. Vocês transformaram ela em uma máquina de ganância pessoal. Rafael, ainda de joelhos no chão, tentou uma última súplica. Nós mudamos a empresa. Ela cresceu, emprega mais pessoas agora. Suas lágrimas caíam livremente enquanto ele falava. Isso tem que contar para alguma coisa. Cresceu às custas de quê? Manuela se abaixou para ficar na altura dos olhos dele. Às custas de demissões em massa no primeiro ano, às custas de cortar benefícios dos funcionários, às custas de terceirizar serviços para aumentar os lucros. Sua voz subiu gradualmente. Às custas de destruir tudo o que meu pai acreditava? Juliana, que observava toda a cena, decidiu que era hora de falar. Posso testemunhar sobre isso? Ela disse, sua voz ganhando força. Nos primeiros 2 anos após eles assumirem, mais de 200 funcionários foram demitidos. Famílias inteiras foram destruídas para aumentar as margens de lucro deles. A porta se abriu e 2 seguranças entraram. Eram funcionários antigos que conheciam Juliana e confiavam nela. Quando ela lhes explicou rapidamente a situação, seus rostos se encheram de compreensão e até mesmo de alívio. Senhores, disse o chefe da segurança, olhando para os executivos com uma expressão que misturava profissionalismo e satisfação pessoal. Vamos precisar que entreguem seus crachás, chaves e qualquer propriedade da empresa que tenham em sua posse. Marcelo tentou uma última demonstração de autoridade. Vocês não podem fazer isso. Eu sou o diretor-presidente desta empresa. Mas sua voz saiu esganiçada, desesperada, nada parecida com a arrogância que demonstrara horas antes. Era, Manuela corrigiu calmamente. Era o diretor-presidente. Agora você é apenas Marcelo Barbosa, um homem que vai responder criminalmente por seus atos. Ela fez um gesto para os seguranças. Por favor, escortem-nos para fora. E certifiquem-se de que levem apenas o que trouxeram consigo. Enquanto os seguranças se aproximavam, algo quebrou dentro de Rafael. Ele começou a chorar descontroladamente, suas palavras saindo entre soluços. Eu sabia que estava errado. Desde o primeiro dia eu sabia. Ele olhou para Manuela com desespero absoluto. Quantas vezes eu acordei de madrugada pensando em você, imaginando se você estava viva, se tinha conseguido sobreviver. Sobrevivi, Manuela respondeu simplesmente, sem a ajuda de vocês, apesar de vocês. Ela se aproximou dele, sua presença imponente contrastando com a figura destroçada no chão. Mas não sobrevivi para me vingar, sobrevivi para fazer justiça. Tiago fez uma última tentativa desesperada. Justiça? Você chama isso de justiça? Nos destruir completamente? Sua voz estava carregada de autopiedade. Nós temos direitos, temos direitos. A voz de Manuela cortou o ar como uma lâmina. Que direitos uma órfã de 15 anos tinha quando vocês a jogaram na rua? Ela se aproximou de Tiago, seus olhos brilhando com uma intensidade que o fez recuar. Que direitos ela tinha de não passar fome, de não dormir ao relento, de não ter que se humilhar pedindo comida? Dr. Renato decidiu intervir antes que a situação se tornasse mais emocional do que já estava. Senhores, vocês têm o direito de procurar representação legal. Sugerimos que o façam rapidamente, pois os documentos serão protocolados no Ministério Público até o final do dia. Francisco tentou se levantar, mas suas pernas falharam novamente. Por favor, Manuela, nós podemos fazer um acordo, devolver o controle da empresa, pagar indenização. Sua voz era um sussurro desesperado. Acordo? Manuela balançou a cabeça lentamente. Vocês tiveram 8 anos para fazer a coisa certa. 8 anos para procurar a verdadeira herdeira. 8 anos para tentar reparar o mal que causaram. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem pela sala.
Em vez disso, vocês escolheram viver uma mentira e torcer para que ela nunca viesse à tona. Os seguranças começaram a escolar os executivos para fora. Marcelo tentou uma última resistência, agarrando-se ao batente da porta. Isso não acabou. Vamos lutar contra isso nos tribunais. Temos advogados, recursos. Lutem, Manuela respondeu calmamente. Gastem cada centavo que roubaram desta empresa em advogados. No final, a verdade sempre prevalece. Ela sorriu pela primeira vez, mas seu sorriso carregava uma satisfação que havia sido adiada por anos demais. E a verdade é que vocês são criminosos que finalmente foram expostos. Quando a porta se fechou atrás dos ex-executivos, um silêncio profundo desceu sobre a sala. Manuela permaneceu em pé, observando pela janela, suas mãos tremendo ligeiramente da intensidade emocional do momento. Juliana se aproximou hesitantemente. Manuela, você está bem? Manuela se virou e Juliana pôde ver lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Pela primeira vez em 8 anos, ela sussurrou, eu me sinto realmente bem. Ela limpou as lágrimas e olhou para Juliana com gratidão sincera. E eu não poderia ter feito isso sem você. Dr. Renato arrumou seus documentos com satisfação. A primeira fase está completa. Agora começa a parte mais importante. Reconstruir a empresa seguindo os valores de seu pai. Manuela assentiu, sua determinação renovada. Vamos transformar esta empresa no que ela sempre deveria ter sido. Um lugar onde pessoas são valorizadas, onde a justiça prevalece e onde o legado de meu pai finalmente pode florescer. O reino de terror havia chegado ao fim. A era da redenção estava apenas começando. A notícia se espalhou pela Corporação Atlântica como um incêndio incontrolável. Em questão de horas, todos os 300 funcionários sabiam que a jovem que limpava os banheiros era, na verdade, a verdadeira proprietária da empresa. Os corredores fervilhavam com sussurros de incredulidade, admiração e uma sensação coletiva de que a justiça finalmente havia prevalecido. Manuela Costa caminhava pelos andares da empresa com uma postura completamente transformada. Não era mais a funcionária silenciosa que abaixava a cabeça ao passar pelos corredores. Era a herdeira legítima que finalmente assumira seu lugar de direito. Mas em seus olhos havia algo que surpreendeu a todos. Não havia arrogância, apenas uma determinação gentil de fazer o que era certo. Atenção a todos os funcionários. Sua voz ecoou pelo sistema de som da empresa. Por favor, reúnam-se no auditório principal. Temos muito o que conversar. Sua voz carregava autoridade natural, mas também uma calidez que os ex-executivos jamais demonstraram. No auditório, centenas de rostos curiosos e ansiosos se voltaram para o palco. Muitos desses funcionários haviam trabalhado ali durante anos, sob a gestão tirânica dos executivos depostos. Outros eram mais novos e só conheciam a versão corrupta da empresa. Mas todos sentiam que algo monumentalmente importante estava prestes a acontecer. Manuela subiu ao palco acompanhada de Juliana e Dr. Renato. Quando o silêncio se fez, ela respirou fundo e começou a falar. Meu nome é Manuela Costa, ela disse, sua voz clara e firme. E eu gostaria de contar a vocês a verdadeira história desta empresa. Um murmúrio percorreu a plateia quando ela revelou sua identidade. Alguns funcionários mais antigos se entreolharam com expressões de reconhecimento crescente. Eles se lembravam de Joaquim Costa, do tipo de líder que ele era, da maneira como tratava cada funcionário como família. Meu pai, Joaquim Costa, fundou esta empresa há mais de 20 anos, com um sonho simples. Manuela continuou, sua voz se enchendo de emoção. Ele queria criar um lugar onde as pessoas fossem valorizadas, onde o trabalho honesto fosse recompensado e onde todos pudessem prosperar juntos. Ela fez uma pausa, observando os rostos atentos à sua frente. Infelizmente, após sua morte, homens gananciosos roubaram esse sonho e o transformaram em algo irreconhecível. Ei, Helena Martins,
uma funcionária de 50 anos que trabalhava no departamento financeiro desde a época de Joaquim, se levantou na plateia com lágrimas nos olhos. Senhorita Manuela, ela disse, sua voz trêmula de emoção. Eu trabalhava com seu pai. Eu me lembro de você quando era pequena, brincando no escritório dele nos fins de semana. Sua voz quebrou. Quando soubemos que você havia desaparecido, todos nós choramos. Seu pai sempre falava de você com tanto orgulho. O depoimento de Helena abriu as comportas emocionais de outros funcionários antigos. Carlos Mendes, supervisor de produção, se levantou também. Seu pai me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. Eu estava desempregado há 2 anos, com família para sustentar. Ele limpou as lágrimas dos olhos. Ele não apenas me contratou, mas me ajudou a me qualificar, a crescer profissionalmente. Era um homem de coração gigante. Manuela sentiu seu próprio coração se apertar com essas memórias do pai. Obrigada por compartilharem isso, ela disse, sua voz embargada. Vocês não sabem como é reconfortante saber que ele não foi esquecido, que o impacto positivo que teve nas vidas de vocês permaneceu vivo mesmo depois de sua partida. Foi então que ela se virou para Juliana, que estava ao seu lado no palco. Mas antes de falarmos sobre o futuro, há algo importante que preciso fazer. Sua voz ganhou uma qualidade cerimonial. Juliana Freitas trabalhou como secretária particular do meu pai durante anos. Ela foi a única pessoa que manteve viva a memória dele e que arriscou tudo para me ajudar a recuperar o que era nosso por direito. A plateia inteira se virou para olhar Juliana, que ficou visivelmente emocionada com a atenção. Manuela continuou. Juliana, durante todos esses meses em que trabalhei aqui disfarçada, você foi a única pessoa que me tratou com dignidade e respeito. Você me ofereceu café quando eu estava cansada. Me perguntou se eu estava bem quando notou que eu parecia triste. Sua voz se encheu de gratidão sincera. Você não fez isso porque sabia quem eu era. Você fez porque é quem você é. Juliana começou a chorar, suas mãos tremendo de emoção. Manuela, Por isso, Manuela interrompeu suavemente. Gostaria de oficialmente nomeá-la como nossa nova diretora de recursos humanos. O auditório explodiu em aplausos. Porque se há alguém que entende o valor de tratar as pessoas com dignidade, essa pessoa é você. Juliana não conseguia mais falar. Ela se aproximou de Manuela e as duas se abraçaram no palco. Um momento de pura emoção que não deixou um olho seco na plateia. Era mais que uma promoção. Era o reconhecimento de que bondade e lealdade finalmente estavam sendo recompensadas. Quando os aplausos diminuíram, Manuela se dirigiu novamente à plateia. Agora, vamos falar sobre mudanças, ela disse, sua voz ganhando força. Nos próximos dias, vamos implementar uma série de transformações que trarão esta empresa de volta aos valores de meu pai. Ela começou a enumerar as mudanças. Primeiro, todos os funcionários que foram demitidos injustamente nos últimos 8 anos serão convidados a retornar, com retroativo salarial completo. Segundo, vamos implementar um programa de participação nos lucros para todos os funcionários, porque o sucesso da empresa deve beneficiar a todos que contribuem para ele. O auditório estava em silêncio absoluto, mas era um silêncio de esperança, não de medo. Terceiro, Manuela continuou, vamos criar um fundo de assistência para funcionários em dificuldades financeiras, porque ninguém deveria ter que escolher entre trabalhar doente ou alimentar a família. Marcos Silva, um jovem funcionário do setor de TI, levantou a mão. Senhorita Manuela, e quanto aos ex-diretores, o que vai acontecer com eles? Manuela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eles enfrentarão a justiça pelos crimes que cometeram.
Ela respondeu com seriedade. Mas não vamos permitir que o ódio ou a vingança guiem nossas ações. Esta empresa vai prosperar não por causa do que eles fizeram de errado, mas por causa do que todos nós vamos fazer de certo. Dr. Renato se aproximou do microfone. Se me permitirem acrescentar, ele disse, os documentos criminais foram entregues ao Ministério Público esta manhã. Os ex-executivos terão que responder por fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. Mas a justiça será feita através do sistema legal apropriado. Ana Beatriz, supervisora do setor administrativo, se levantou com uma pergunta que muitos tinham em mente. Como podemos ter certeza de que as coisas realmente vão mudar? Como sabemos que não é apenas outro discurso bonito? Manuela sorriu, apreciando a honestidade da pergunta. Porque vocês vão me cobrar? Ela respondeu simplesmente. Vamos criar um conselho de funcionários com representantes de cada departamento. Vocês terão voz direta nas decisões importantes da empresa. Ela fez uma pausa. E porque, ao contrário dos homens que estavam aqui antes, eu realmente acredito que uma empresa só é tão forte quanto as pessoas que trabalham nela. O momentum emocional na sala estava palpável. Funcionários que haviam passado anos sendo tratados como números descartáveis, de repente se viam sendo valorizados como seres humanos. Era mais que uma mudança de gestão. Era uma transformação completa de filosofia empresarial. Há uma última coisa, Manuela disse, sua voz se tornando mais pessoal. Eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando por que escolhi trabalhar aqui disfarçada durante 6 meses. Por que não voltei imediatamente com advogados e documentos legais? Ela olhou ao redor do auditório, fazendo contato visual com o maior número possível de funcionários. Era porque eu precisava entender quem vocês são. Precisava saber se esta empresa ainda tinha coração, se ainda valia a pena lutar por ela. Sua voz se encheu de convicção. E descobri que sim. Descobri que mesmo sob a pior administração possível, vocês mantiveram viva a decência, a compaixão, o trabalho honesto. Vocês são a verdadeira alma desta empresa, e é por vocês que vamos reconstruí-la. O auditório explodiu em aplausos que duraram vários minutos. Não eram apenas aplausos, era uma liberação emocional coletiva de anos de frustração, medo e esperança reprimida. Era o som de pessoas que finalmente acreditavam que as coisas poderiam ser diferentes. Quando o barulho finalmente diminuiu, Manuela fez um último pronunciamento. Amanhã começamos uma nova era. Uma era onde o respeito, a dignidade e a justiça não são apenas palavras bonitas, mas os fundamentos sobre os quais construiremos nosso sucesso. Enquanto os funcionários saíam do auditório, havia algo diferente em seus passos. Não era apenas esperança, era renovação. A empresa que Joaquim Costa sonhara finalmente estava renascendo das cinzas, mais forte e mais humana do que nunca. 6 meses depois, a transformação da Corporação Atlântica era visível até mesmo do lado de fora do prédio. Os funcionários chegavam pela manhã com sorrisos genuínos, cumprimentavam uns aos outros com camaradagem verdadeira e trabalhavam com um propósito que transcendia o simples cumprimento de tarefas. A empresa não era mais apenas um local de trabalho. Havia se tornado uma comunidade. Manuela Costa caminhava pelos corredores, observando essa metamorfose com o coração cheio de gratidão. As paredes que antes ecoavam com medo e sussurros, agora vibravam com risadas e colaboração. Era exatamente a visão que seu pai sempre teve, finalmente realizada. Nesta manhã especial, ela segurava um buquê de flores brancas e se dirigia ao estacionamento onde Dr. Renato a esperava. Hoje marcava um ano exato da morte de Joaquim Costa e era hora de uma visita que ela adiara por tempo demais. No cemitério, diante do túmulo simples, mas bem cuidado, Manuela se ajoelhou e colocou as flores sobre a lápide. "Oi, pai", ela sussurrou, sua voz carregada de emoção. "Demorei para vir aqui porque
porque eu precisava ter algo importante para te contar. Doutor, Renato permaneceu a uma distância respeitosa, observando a jovem que ele ajudara a criar, conversar com o pai que nunca conhecera pessoalmente, mas que admirara através das histórias dela. A empresa está próspera, pai, mas não do jeito que aqueles homens achavam que prosperidade deveria ser. Manuela limpou uma lágrima que escorria por seu rosto. No último semestre, nossa produtividade aumentou 40%. Sabe por quê? Porque as pessoas trabalham com amor quando se sentem amadas. Uma brisa suave balançou as árvores ao redor, como se a própria natureza estivesse ouvindo suas palavras. Nós criamos 200 novos empregos, pai. E não apenas empregos, mas carreiras. Oportunidades reais para pessoas crescerem, aprenderem, se desenvolverem. Sua voz se encheu de orgulho. Juliana está brilhando como diretora. Ela implementou programas de mentoria que estão transformando vidas, exatamente como você faria. Manuela se levantou e tocou suavemente a lápide. Mas a melhor parte, pai, é que conseguimos fazer isso sem ódio, sem vingança. Os homens que nos fizeram tanto mal estão enfrentando a justiça através do sistema legal. Eles perderam tudo o que roubaram, mas isso não me trouxe satisfação. O que me trouxe paz foi ver nossa empresa se tornar um farol de esperança para centenas de famílias. Dr. Renato se aproximou suavemente, colocando a mão no ombro de Manuela. Ele estaria muito orgulhoso de você, ele disse com convicção. Não apenas pela justiça que você trouxe, mas pela pessoa que se tornou no processo. Manuela assentiu, limpando as últimas lágrimas. Eu aprendi algo importante, pai. A verdadeira vitória não é destruir quem nos fez mal. A verdadeira vitória é construir algo tão belo, tão positivo, que o mal simplesmente não consegue competir. Quando retornaram à empresa, Manuela foi recebida por uma surpresa que a deixou sem palavras. No saguão principal, centenas de funcionários se reuniram ao redor de uma placa de bronze recém-instalada. Doutor Renato sorriu, revelando que havia sido cúmplice da surpresa. Helena Martins, agora promovida a supervisora geral, se adiantou com um sorriso caloroso. Senhorita Manuela, em nome de todos nós, gostaríamos de dedicar esta placa não apenas ao senhor Joaquim Costa, fundador desta empresa, mas também à mulher extraordinária que trouxe seus valores de volta à vida. Manuela leu a placa com lágrimas nos olhos. Em memória de Joaquim Costa, visionário que acreditava que negócios poderiam ser força de bem no mundo. E em honra de Manuela Costa, que provou que sua filha herdou não apenas sua empresa, mas também seu coração. O aplauso que ecoou pelo saguão não era apenas reconhecimento, era celebração. Celebração de uma jornada que começou com tragédia, passou pela luta mais difícil que uma pessoa poderia enfrentar e culminou em redenção não apenas pessoal, mas coletiva. Meses depois, quando jornalistas perguntavam a Manuela sobre sua história extraordinária, ela sempre terminava com a mesma reflexão. Eu poderia ter escolhido o caminho da amargura, da vingança, do ódio. Esses sentimentos estavam todos lá, queimando dentro de mim durante anos. Sua voz sempre se tornava mais suave neste ponto. Mas meu pai me ensinou que nossa escolha mais importante não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. 3 meses após a revelação, a justiça foi concluída. Marcelo Barbosa foi condenado a 8 anos de prisão por fraude e falsificação. Rafael e Tiago receberam 5 anos cada, enquanto Francisco, devido à sua cooperação com as investigações, recebeu 2 anos em regime semiaberto. Todos foram obrigados a devolver os valores apropriados com correção monetária. A Corporação Atlântica se tornou um modelo nacional de responsabilidade empresarial. Outras empresas enviavam delegações para aprender sobre seus métodos de gestão humanizada.
Universidades incluíram a história de Manuela em seus estudos de caso sobre liderança ética. Mas para Manuela, o maior sucesso não estava nos prêmios ou reconhecimentos. Estava nos sorrisos genuínos dos funcionários, nas famílias que prosperavam, nas oportunidades que se multiplicavam e na certeza de que o legado de seu pai finalmente estava seguro. A verdade sempre vence, ela costumava dizer, lembrando-se da satisfação que sentiu ao ver os 4 homens algemados sendo levados para a prisão. Pode demorar, pode ser doloroso, pode parecer impossível, mas no final sempre vence. E quando vence, não apenas restaura o que foi perdido, ela constrói algo ainda mais belo do que existia antes. E assim, a jovem que foi jogada na rua aos 15 anos se tornou a líder que transformou não apenas uma empresa, mas centenas de vidas. Provou que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a dignidade humana pode prevalecer, que a justiça pode triunfar e que às vezes as maiores vitórias começam com as maiores derrotas. O legado de Joaquim Costa não apenas sobreviveu, floresceu para sempre. Lotit, mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvieo. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sit mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulle pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaan tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hiismäsi, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin.
Mut jotenkin, en mä tiedä onks mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. No. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen, mä vaan mietin koko ajan, mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta, mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niinku nää 2 päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. On Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se on niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu 2 päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun äänen, että ihana kuulla mun ääniä.